Alô, amigos que acompanham o trabalho do Gazeteiro. Com muita satisfação, hoje temos aqui o Paulo Rossi, que é presidente da UGT Paraná, União Geral dos Trabalhadores do Estado do Paraná. E o nosso contato com o Paulo Rossi é para repercutir com ele essa possível candidatura dele à Câmara Federal. Paulo Rossi, está pronto para ir para a luta? E essa questão de candidatura a deputado federal, isso nasceu da necessidade de um grupo de trabalhadores do setor de serviços e que estão à mercê de representação no Congresso Nacional, à mercê da defesa dos seus direitos, que a gente vem perdendo os nossos direitos trabalhistas e previdenciários ao longo dos últimos anos, e essa grande ameaça que tem de tirar ainda mais os direitos dos trabalhadores é que, reunidos, liderados pelo nosso grande companheiro e líder Manassés Oliveira, o presidente do CEMACO, é que nós resolvemos, num grupo, lançar uma pré-candidatura a deputado federal. E o escolhido desse grupo, eu tive a honra de ser escolhido, então nós temos que levar a mensagem, a boa mensagem para os trabalhadores, para os empresários do setor de serviços, para a população em si, que nós temos como ter desenvolvimento, nós temos como ter emprego e ter representação política no Congresso Nacional, porque é lá que são tomadas todas as decisões que norteiam o país. Paulo, nesse momento político que o país está vivendo, saindo, esperamos, se Deus nos ajudar, saindo de vez dessa pandemia, você acredita que a gente possa, e o trabalhador, recuperar aqueles, principalmente, que perderam o seu serviço, o seu trabalho, o seu sustento? Olha, eu acredito, porque eu acredito, Zé, que nós, com um bom trabalho no Congresso Nacional, tendo uma boa bancada que jogue a favor do emprego, das defesas do direito do trabalhador, nós conseguiremos sim. Nós vamos ter uma eleição casada para presidente, nós vamos ter uma eleição para governador, para senador, e que nós temos que fazer essa grande reflexão. O que nós vamos ter de propostas? Quem está nos vendo, nos ouvindo, tem que pensar nisso. Nós temos que analisar os candidatos do ponto de vista de proposta, porque chega dessas pessoas que estão no Congresso só votando contra o quê? Contra a população, vota contra o trabalhador. A gente vê lá no Congresso pessoas simplesmente preocupadas com emendas, inclusive aquelas emendas ocultas, e que a gente não sabe nem para onde vai essas emendas. Então, a nossa proposta é muito clara, é a defesa do emprego e, principalmente, a defesa da qualificação. Eu quero ser um deputado do emprego, com todo respeito aos deputados das igrejas, os deputados da área rural, os deputados de outras bancadas que tem no Congresso Nacional. Eu quero ser o deputado federal do emprego, aquele que vai defender incessantemente o emprego. Eu sempre falo o seguinte, Zé, eu vou ser o deputado do samba de uma nota só, o deputado a favor do emprego. Tudo que tiver a favor do emprego, eu vou votar, seja qualquer que for o governo. Se for medida que seja para gerar emprego, eu vou estar ao lado de quem realmente propõe esse tema que é o caminho, né, para o desenvolvimento, é o caminho para a dignidade do trabalhador. Você acredita que possa ter uma volta quanto à reforma trabalhista? Porque muitos reclamam que perderam muitos direitos. Você acredita que esse tema pode ser discutido e o trabalhador resgatar aquilo que teria perdido? Olha, Zé, eu acho um tema muito complexo. A reforma trabalhista, ela veio durante o governo Temer, foi imposta, infelizmente, goela abaixo do trabalhador. Os trabalhadores estão sentindo a falta dos seus direitos. A gente vê alguns candidatos falar em revogar a reforma trabalhista, candidato a presidente. E alguns candidatos, principalmente de partidos de esquerda, defenderem a revogação total. Eu vejo que tem que ter um diálogo nacional, construído entre empresários, trabalhadores e os membros do próprio governo. Esse diálogo, sim, que tem que pegar os pontos
que hoje são desfavoráveis ao sistema, e aí a gente revê. Mas o que eu defendo principalmente, a própria reforma trabalhista, ela diz o seguinte, que tem o negociado sobre o legislado. O que quer dizer isso na prática? Se tem um sindicato laboral e o patronal que firma uma convenção coletiva, e você conhece bem o sistema, por exemplo, dos trabalhadores em asseio, CEMACO, lá tem benefício odontológico, assistência médica, qualificação. Se está em convenção coletiva, tem que ser cumprido isso. As empresas sabem que elas negociaram e tem que pôr em prática. O tomador de serviço, ele sabe que tem uma convenção a ser cumprida. Então, essa é uma questão que eu vou defender, sendo eleito deputado federal, que hoje sou pré-candidato. Eu vou defender a defesa e a regulamentação do negociado sobre o legislado. Quanto a revogar uma reforma trabalhista, eu vejo que isso são promessas de alguns candidatos de campanha, porque isso tem que ter uma construção nacional, isso depende do Congresso Nacional. E para que isso possa acontecer, primeiro que você tem que ter um Congresso totalmente favorável à revogação da reforma. E eu não vejo ambiente, nem no presente, nem no futuro, que aconteça isso. Então, essa é a minha linha de pensamento em questão da reforma trabalhista. Paulo Rossi, não tem como a gente deixar de repercutir com você esse momento triste mundial que é essa invasão, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso pode prejudicar em muito o trabalho aqui no Brasil, ou no planeta como um todo, né? Mas não tem dúvida, Zé. Infelizmente, essa atitude, e que muitos não, boa parte aí de setores defendem essa atitude da Rússia, do Putin, ainda querem comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fazem a mesma coisa? Não. O que nós temos que ter como reflexão que tudo que acontece no mundo, em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil, reflete de forma global. E o que está acontecendo hoje na Ucrânia, essa atitude do Putin, de um ditador fascista, vai acarretar e já está acarretando no bolso do nosso trabalhador brasileiro, do empresário brasileiro. E isso vai causar o quê no Brasil e outras partes do mundo? Inflação. Por quê? Porque boa parte dos fertilizantes no mundo é importado da Rússia. Gás é da Rússia. A Rússia não está invadindo a Ucrânia porque está faltando democracia. Isso é balela, né? Isso é um devaneio. Todo mundo sabe porque ali passa a rota comercial, ali tem a questão do gás, tem, enfim, são inúmeras riquezas da região e que tem uma briga, vamos dizer assim, da Europa, da OTAN, com a questão da Ásia ali liderada pela Rússia, que em outros momentos quer unificar e voltar a ter aquele comando. E essa dicotomia entre os Estados Unidos e a Rússia, nós não podemos pagar o preço. E é por isso que eu sou totalmente contrário à ação militar da Rússia, porque isso vai e já está acarretando. É só a gente ir no supermercado ou na padaria comprar pão, por exemplo. Já subiu o preço do pão, porque o trigo também é importado da Rússia. Então, o Brasil, infelizmente, ao longo de todos os anos, eu estou dizendo de todos os governos, vamos pegar de todos os governos até da pós-redemocratização, para não falar que o Paulo é esquerda ou direita. Não, pega lá desde o governo Sarney até o governo atual do Bolsonaro, todos que passaram não fizeram os investimentos necessários para que o Brasil pudesse ser autossustentável. Nós, inclusive, durante o último governo, e o Temer já tinha começado com isso, foram vendidos fábricas e desativados fábrica de fertilizantes, como aconteceu aqui em Araucária. Então, essa atitude vai acarretar a médio e longo prazo grandes prejuízos, como eu falei, não somente para os trabalhadores, mas para todo o setor produtivo, inclusive para o setor rural, que a gente já está vendo a ministra, ela tem falado o seguinte, a preocupação de buscar novos mercados para importação, para que o Brasil sofra impactos menores, mas eu não consigo ver. Por quê? Porque todo mundo vai no mesmo lugar. Aí vai acontecer aquela história. Se só eu tenho produto, o mundo inteiro quer comprar, quem que vai... eu vou colocar o preço.
e isso vai aumentar. Para importar, sobe dólar, sobe tudo, e o trabalhador vai, mais uma vez, infelizmente, pagar o preço de uma guerra desnecessária. Que a nossa pré-candidatura a deputado federal é uma candidatura a favor do emprego. Nós não somos contra nada, nós somos a favor de melhoria de qualidade de vida, para que os empresários possam ter segurança, para que os trabalhadores possam ter seus ganhos. E para isso é necessário quem conheça. E modéstia à parte, eu venho de um setor e que conhece, eu venho do movimento sindical, eu venho do setor de serviços, que é o que mais gera empregos nesse país. Então, a gente sabe onde está o ponto, a gente sabe como propor medidas para que a gente possa qualificar realmente os trabalhadores e que a gente possa fazer com que os empresários tenham segurança e o Brasil se desenvolva e a gente possa dizer realmente o Brasil é um país cuja nação ela é forte e é uma potência.